1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Kefash Ali, Hayeshua, Hamashiach, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões de Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e de Bítia, escolhidos conforme a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Yeshua Mashiach. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Yeshua Mashiach dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada e perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nessa verdade exultais, mesmo considerando que agora, e por pouco tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Yeshua HaMashiach for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais, e ainda já podendo contemplar o seu corpo nesse momento, credes em sua pessoa e exultais de modo indescritível e glorioso júbilo, enquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Há uma versão que fala a salvação da vossa alma. Deixa eu encontrar aqui. Exatamente. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação de vossas almas. Quando nós nos aproximamos do Messias, nós começamos a aprender e reaprender aquilo que Ele traz a nós como verdade. Nós aprendemos também a nos manter salvos. Salvação, ela é a aproximação entre nós e o Eterno. A partir do momento que nós nos aproximamos do Eterno, nós somos salvos. Porém, nós temos que realizar o alvo da nossa fé. O alvo da nossa fé é a salvação de todo o nosso ser. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo, Shaul, diz o seguinte: que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos santos e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos manter santos e irrepreensíveis. Às vezes nós nos mantemos santos, mas não nos mantemos irrepreensíveis, e às vezes nós nos mantemos irrepreensíveis e não nos mantemos santos. E o que o Eterno fala para nós sobre a santidade? Eu sou o Eterno vosso Deus, não procederás como se faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procederei como o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis as suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzirei. Eu sou o Eterno vosso Deus, guardarei os meus estatutos e as minhas normas. Quem cumprir, encontrará neles a vida. Eu sou o Eterno. E mais uma vez ele termina dizendo: não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso diante de vós. Até a própria terra tornou-se toda imunda. Eu castiguei a sua iniquidade, e ela vomitou os seus habitantes. Vós, porém, guardareis os meus estatutos e as minhas orientações, e não cometereis nenhuma dessas abominações. Nem o israelita natural da terra, nem o estrangeiro que habita entre vós. Porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós, e a terra tornou-se imunda. Contudo, se vós a tornais imunda, ela não vos vomitará como vomitou a nação que vos precedeu? Portanto, todo aquele que cometer essas abominações, qualquer que seja assim, todos aqueles que as cometerem, serão extirpados do seu povo.
Obedecei, pois, aos meus preceitos e não imiteis os costumes repugnantes praticados diante de vós. Não vos contaminareis com a impureza deles. Eu sou eterno, vosso Deus. Então o Eterno nos chama para ser uma congregação, um povo, uma igreja separada. Ele nos convida a andar de forma diferente. Ele nos convida a não ser como era o povo ímpio, o povo perverso, que ia adiante dele. E por que o Eterno nos deu tantos mandamentos? Para que possamos ser santos. A palavra Kadosh significa literalmente separado. Uma pessoa que ela é santa, ela é separada da forma como o mundo vive hoje em dia. Uma pessoa que é santa, ela é separada da forma como o mundo anseia viver. Ela é separada de tudo e de todos. Ela tem um pensamento totalmente diferente de tudo e de todos. E isso é provado pelas suas atitudes. Por isso o Eterno disse, Deuteronômio 27:15, maldita a pessoa que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo de material fundido, obra de artesãos, mas abominável ao Eterno, e ainda tentar adorá-la em segredo, e todo o povo responderá amém. É verdade, e assim seja. Maldito quem desonrar seu pai e sua mãe, o povo dirá amém. Quem deslocar o marco de fronteira do teu vizinho, o povo dirá amém. Quem fizer o cego errar o seu caminho, o povo dirá amém. Negar a justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, se deitar com a mulher do seu pai, profanando a cama de seu pai, tiver relações sexuais com algum animal, se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, quem se deitar com a sua sogra, quem ferir de morte o seu próximo, em oculto, quem aceitar qualquer pagamento para matar uma pessoa inocente. Maldita seja toda pessoa que não puser em prática as palavras dessa lei. E todo o povo pactuará, respondendo, amém, assim seja. Então, por nós sermos separados, nós precisamos viver diferentes, nós não podemos ser amaldiçoados. E é isso que o texto diz claramente, que nós somos protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser revelada plenamente no final dos tempos. Então haveria uma salvação para aquele povo. Enquanto, aplicando assim aquela congregação daquela época, enquanto Israel foi julgado por Yeshua e houve a destruição do templo, aquele povo não foi julgado, porque eles tinham a palavra do Eterno. Então eles foram salvos. 19 diz, foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito do Mashiach, o Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos de Cristo, que ele haveria de passar e as glórias que seguiriam aquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos falaram, anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito do Santo, o Espírito de Santidade, o Ruach Kodesh, enviado dos céus. Assuntos estes que até os anjos ansiavam compartilhar minuciosamente. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada na plena revelação de Yeshua HaMashiach. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É o nome da pedra Parashá, Kedoshim. Ora, se invocais o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor e reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados
de mesmo modo, de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue do Messias, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em nosso favor. Por intermédio dele, crestes em Deus, em quem o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a nossa vida purificada pela obediência que leva a amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra do Eterno, a qual é viva e poderosa para toda a eternidade. Portanto, todo ser humano é como a relva de toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Continuando no capítulo 2. Portanto, livrai-vos de toda malignidade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crerdes por intermédio desse alimento para a salvação. E se é que já provastes que o Senhor é bom, achegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Yeshua HaMashiach. Assim está registrado nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa queda. Portanto, aqueles que não tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia, para isso foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne. Mais uma vez, exortação à santidade. Que batalham contra a alma, batalham contra a mente. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que aquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes como por ele enviados, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não usei a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai todas as pessoas com devida reverência, amai os irmãos e temei a Deus e honrai ao rei. Escravos, sujeitai-vos aos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos, porque é louvado que, por causa da consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos, porque haveis praticado mal? Entretanto, se suportais sofrimentos quando fazerdes o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para esta obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava àquele que exercia plena justiça em seu juízo. Ele passou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro,
a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fomos curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora convertidos ao pastor e bispo das vossas almas. Então, quando nós prosseguimos em santidade, por mais que possamos ser rechaçados, nós temos no eterno a nossa recompensa, nós temos no eterno a nossa vitória. Ele nos abençoa de forma que possamos viver e viver bem. É como diz João 10, aproveitando que Pedro falou sobre Yeshua ser o nosso pastor, é o último texto e nós encerramos. Diz o seguinte: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe ao muro à procura de outra pastagem, este é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai diante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo nenhum seguirão algum estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Yeshua falou de uma forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado que lhes havia dito. Sendo assim, Yeshua lhes falou de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, qualquer que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Não a tiro de mim, antes a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e para tomá-la de volta. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Então nós temos em Yeshua o nosso pastor, aquele que nos traz a esperança, aquele que nos traz um rumo de vida. Quando nós nos submetemos ao pastoreio de Yeshua pela sua palavra, nós nos submetemos à santidade. Ele abre em nós a forma para que possamos viver bem. E essa viver bem é pela obediência, pela voz. E que voz é essa que Yeshua se refere? Claramente ele se refere à voz de Deuteronômio 28, que começa dizendo: se fielmente obedecerdes a palavra do Eterno teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, Yahweh o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvis a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito os frutos do vosso ventre, como igualmente as colheitas da vossa terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Eterno enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Eterno teu Deus abençoará ricamente na tua boa terra. O Eterno fará de ti teu povo santo, separado, exatamente como prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, e andares em teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Eterno, Yahweh, e terão pavor de ti.
O Senhor concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas tuas crias dos teus rebanhos, e nas colheitas abundantes da tua terra generosa. Nessa terra que o Eterno, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Eterno te abrirá o céu, depósito do seu tesouro, para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Eterno fará de ti cabeça das nações, e não cauda. Se obedeceres aos mandamentos do Eterno teu Deus, que neste dia eu te ordeno, para guardar e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo, porquanto não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que eu te ordeno, a fim de seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então, todas essas bênçãos estão disponíveis para nós ao cumprimento da voz do Messias. E também todas as maldições à desobediência. Mas nós somos filhos da obediência. E essa é a bênção que o Eterno tem para todos nós.